E agora, as nossas questões para estudo. Olha só. Um paciente de 18 anos é trazido... Vamos ver se você sabe responder, hein? Um paciente de 18 anos é trazido ao setor de emergência devido à dosagem excessiva, overdose, da droga, medicamento, né? Qual dos seguintes vias de administração é a melhor para aplicar um antídoto contra a overdose? E aí? Intramuscular, subcutâneo? Vou até aproximar aqui para você ver melhor. Então, o paciente está intoxicado com medicamento. Vai para o hospital. O que eles vão fazer? Vai escolher a via de administração mais rápida. Qual é a via de administração mais rápida com uma biodisponibilidade maior? É a intravenosa. Né? Então, a intravenosa tem 100% de biodisponibilidade e vai ter o efeito ali muito rápido para reverter o quadro desse paciente. A clorotiazida é um ácido fraco. Em qual dos seguintes locais de absorção ela consegue passar facilmente através da membrana se for administrada por via oral? Lembrando, é um ácido fraco. Sendo um ácido fraco, onde que esse medicamento vai ser melhor absorvido se for tomado pela boca? Sendo um ácido fraco, ele vai ser melhor absorvido onde é um ambiente ácido, que é no quê? No estômago, pH de 2,5. Então, a resposta correta, estômago. Qual dos seguintes tipos de fármaco tem biodisponibilidade oral máxima? Essa você vai responder, vamos lá. Biodisponibilidade, a gente já viu o que é. Oral pela boca, máxima. Fármacos com alta biotransformação de primeira passagem, fármacos altamente hidrofílicos, fármacos amplamente hidrofóbicos, mais solúveis em solução aquosa, fármaco quimicamente estável, fármacos são substratos de glicoproteína P. Olha, substrato de glicoproteína P, não sei nem o que tá, isso aqui não tem nada a ver. Glicoproteína P é aquela proteína que está bombeando o fármaco para fora da célula. Então não tem nada a ver com biodisponibilidade máxima. Na verdade, ele tira esse efeito no medicamento. Fármaco quimicamente instável tem maior disponibilidade? Também não. Fármaco amplamente hidrofóbico, mais solúvel em solução aquosa? É essa daqui. Então, o que é hidrofóbico? Lipossolúvel. Mas ele também deve ter um grau de solubilidade em água. Ele não pode ser 100% lipossolúvel, 100% hidrofóbico. Ele tem que ter um certo grau de solubilidade, porque o corpo, a maior parte ele é água. Porém, a membrana da célula é feita de gordura. E por isso que para atravessar essa membrana ele precisa ser lipofílico. Fármaco altamente hidrofílico? Não, é justamente o contrário. Fármaco com alta biotransformação de primeira passagem também não tem nada a ver. Questão 4. Qual das seguintes afirmações é verdadeira em relação à barreira hematoencefálica? Lembra da a barreira hematoencefálica que protege o sistema nervoso central, que a gente viu agorinha. As células endoteliais da barreira hematoencefálica têm junção com fenda? Tem junção com fenda as células endoteliais da barreira? A gente viu que não tem junção com fenda. Na verdade, que tem junção com fenda são outros casos, por exemplo, do fígado e dos rins. Fármaco ionizado ou polar podem atravessar facilmente a barreira hematoencefálica? Fármaco ionizado? Não. Polar? Não. Por quê? Ionizado, ele não consegue ultrapassar a membrana. Polar, ele é hidrofílico. Ele é lipofóbico, ou seja, não tem afinidade com a membrana plasmática da célula, então ele não consegue atravessar a barreira. Fármaco não pode atravessar a barreira hematoencefálica por meio de transportadores específicos? Consegue.
certeza que ele não pode atravessar? Ele pode sim. Se ele tiver um transportador específico, essa proteína pega a molécula do fármaco e transporta e atravessa a barreira hematoencefálica. Fármacos lipossolúveis atravessam facilmente a barreira hematoencefálica? Justamente, lipossolúvel atravessa. Então, o fármaco, para atingir o sistema nervoso central, ele tem que ser lipossolúvel ou transportado por uma proteína específica. A estrutura capilar da barreira hematoencefálica é similar à do fígado e do baço? Não, totalmente diferente, porque a do fígado e do baço tem as fendas enormes que passam as moléculas do fármaco. A hematoencefálica não tem essas fendas para que passem as moléculas. Certamente que sim. Questão 5 é sobre cálculo. Talvez a gente vai estudar isso aqui mais para frente. Talvez não, né? Quase certeza. O paciente de 40 quilos e tal, isso aqui é para calcular o volume de distribuição aparente. Então, como que eu sei qual é a dose que um paciente de 70 quilos vai tomar para que ele atinja o nível de circulação, porque tem muito a ver onde o fármaco vai agir, se ele vai agir no tecido, se ele vai agir em um órgão, se ele vai agir em outro sistema. Então, isso aqui a gente não vai ver agora. Um paciente de 65 anos, com 60 quilos, com anamnese de acidente vascular encefálico, ele teve um derrame, né, isquêmico, recebeu a prescrição de clopidogrel. Lembra que a gente viu que o clopidogrel atua como uma prevenção de infarto e AVE. O paciente voltou a ser hospitalizado após 6 meses, devido a um acidente vascular encefálico recorrente. Ou seja, teve mais derrames, né? Qual das seguintes afirmações é provável razão de não responder ao tratamento com clopidogrel? Lembrando que o clopidogrel é um ótimo medicamento. Lembra que a gente viu sobre as enzimas? Tá aqui, ó. Pobre biotransformador da enzima tal, rápido tal, pobre, rápido, pobre. Primeira coisa, o clopidogrel, ele precisa ser biotransformado. Se ele precisa ser biotransformado e não está funcionando por causa das enzimas, quer dizer que é pobre. Então, elimina a letra B, elimina a letra D. Fica a letra A, C ou E. Aí tem que saber qual é a enzima que é responsável por transformar o clopidogrel. A enzima responsável por transformar o clopidogrel é CYP2C19. A gente não vai ficar decorando o nome dessas enzimas, é importante saber que pode ter efeitos catastróficos para o paciente. Ou seja, esse paciente pode vir a óbito por falta de uma enzima, como essa daqui. Por isso que é importante, quando o paciente está em tratamento com um medicamento assim, de fazer os retornos constantes ao médico, fazer os exames constantemente, para justamente ver se esse medicamento está surtindo efeito ou não, para evitar esse tipo de coisa. Qual das seguintes reações metabólicas de fase 2 torna um metabólito de fase 1 facilmente excretável pela urina? Facilmente excretável pela urina, ou seja, tem que tornar ele hidrossolúvel. Aí a gente pensa, né? Será que é a hidrólise? Não, não é. Ninguém acertou! Metabólicas de fase 2. Hidrólise é de fase 1. Desidrogenação alcoólica, não sei nem o que é isso, pelo menos a gente não viu, até onde eu lembro. Oxidação, fase 1. Redução, fase 1. Glicuronidação. Lembra que eu falei da morfina, que ela gruda no... esse nome gruda na morfina e aumenta o efeito, que a morfina é uma exceção dessa regra? Pois é, quando esse composto gruda, se liga à molécula do fármaco, ela é facilmente excretada pela urina. Então, resposta C. A alcalinização da urina com bicarbonato é usada em tratamento de pacientes que apresentam dosagem excessiva de fenobarbital, que é um ácido. Esse aqui é alcalino, tá? Bicarbonato é sempre alcalino, sempre reduz a acidez. E o fenobarbital é um ácido. Qual das seguintes afirmativas descreve a melhor razão de alcalinizar a urina nessa situação? Para reduzir a reabsorção de fenobarbital? Sim,
ele reduz a reabsorção. Aí você pensa, né? Reduzir a reabsorção aonde? No rim. Então, se você coloca bicarbonato no paciente, vai alcalinizar a urina e esse medicamento, que é o ácido fraco, vai ter a tendência maior de ser excretado. Quando a gente não sabe, não conhece a disciplina, então, por exemplo, a gente erra na hora. Olha só, para aumentar a filtração glomerular do fenobarbital. Que aí você pensa, né? Isso aqui, se aumentar a filtração, então você, na sua cabeça, que você não está entendendo o que está acontecendo, vai pensar, deve ser isso aqui, porque vai eliminar logo. Mas não é. É reduzir a reabsorção de fenobarbital. Por isso que tem que estudar. Um fármaco com meia-vida de 10 horas. O que significa meia-vida de 10 horas? Quer dizer que com 20 horas não tem mais medicamento no sangue. Meia-vida de 10 horas é administrado por infusão IV contínua. Lembra da linha constante. O medicamento está sendo injetado constantemente no sangue através de um soro, por exemplo. Qual das seguintes alternativas se aproxima melhor do tempo que o fármaco precisa para alcançar o estado de equilíbrio? Isso aqui é um pouquinho complicado, que tem a ver com aquela dosagem que a gente falou, de 4 a 5... Cadê? De 4 a 5... são necessárias 4 ou 5 meia-vidas para um fármaco alcançar a concentração de equilíbrio, né? A concentração de equilíbrio. Então, essa é a resposta aqui. Olha só. Se a meia-vida é de 10 horas, vai demorar por volta de 40 horas, que são 4 meia-vidas. Tá aqui, ó. Então, a resposta certa, 40 horas. Vai ser necessário para ele alcançar o estado de equilíbrio. Tá? Sempre 4 a 5 meia-vidas. Então, você pensa ali, o medicamento X ele tem meia-vida de 4 horas. 4 vezes 4, 16. Então, ele vai alcançar o estado de equilíbrio em 16 horas, se tomado na dosagem e no horário correto.